Qualquer pessoa de bom senso sabe que queimadas, desastres ambientais, inversões climáticas e demais episódios lamentáveis vão sempre acontecer independente da composição política que está no governo. Tanto num governo republicano, democrático, igual está sendo o governo Lula, ou então mesmo num governo neofascistoide, igual foi o governo Bolsonaro. As perrengues ambientais vão estar lá e não tem como impedir. Agora, curiosamente, quando a gente tem um governo neofascistoide operando no poder, igual foi o governo Bolsonaro, quando tiver uma perrengue ambiental, vai sempre aparecer uma Greta, um Leonardo DiCaprio, entidades das mais variadas, que vão dar um puxão de orelha, sim, o que não acontece quando, diante de perrengues ambientais semelhantes, o governo em questão seja um governo progressista, um governo mais à esquerda, consciente dessas questões. Agora, por que isso acontece? Onde estão os dois pesos e duas medidas? E a resposta é muito simples. Governos progressistas são poupados desse tipo de crítica porque eles admitem o problema e se sentem culpados quando algo acontece. Ou seja, um governo de esquerda se importa com as questões ambientais. Mesmo diante de um episódio catastrófico, há uma premissa de que existe um cuidado, existe uma culpa, existe recursos que serão destinados, projetos de, reflorestamento no caso de queimadas, ou recuperação de solo. Aí você pega, por exemplo, o governo Bolsonaro, ele fez um verdadeiro desmonte dos órgãos de fiscalização, deixou a boiada passar e, de acordo até com umas investigações, existe até participação em atividades ilegais relacionadas ao extrativismo por meio do Ricardo Salles. Ou seja, é tudo uma questão de postura, é tudo uma questão de chamar responsabilidade para si, entender o problema, a gravidade da coisa e criar políticas para tentar reparar os danos que a gente sabe que já vai vir de toda forma. Então você está entendendo por que não tem Greta Thunberg falando agora desses incêndios que estão acontecendo na Amazônia, no Pantanal, Leonardo DiCaprio. Você está entendendo por que não está tendo isso? Porque tem um governo que se preocupa e se importa. Não é os episódios desastrosos que estimulam a crítica. É a postura da autoridade que vai determinar se há ou não a necessidade de fazer tais pontuações.